Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuem, enroladores! Retornando hoje mais uma mesa de Call of Cthulhu, ou Achtung Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. E com isso, Lucas, vai fazer mais alguma coisa? Vou furtivamente até o Little Old Warbeck Club pra ter um álibi. O soldado tem percepção, não é? Eita, eita, nessa não, porque dessa vez descrevam o que cada um de vocês vai fazer num time skip de 2 meses. 2 meses? 2 meses. Bem, eu acho que eu consegui convencer pelo menos o personagem do Israel, que eu tô do lado dele. Eu salvei o rabo dele agora. E eu vou tentar descobrir o que são os deuses. Ele falou deuses antigos, não foi? Que eu deveria me aliar? Porque para vencer os novos. Eu quero descobrir quem são esses deuses antigos e algo sobre eles. Para que eu. Beleza, você automaticamente lembra que existem 3 tomos que vocês roubaram da biblioteca da universidade, que mereceriam ser estudados. No caso, você vai tentar se aprofundar nos estudos desses tomos. Isso. Eu quero descobrir Beleza. algo mais. 2 deles você consegue ler, mas o terceiro não vou deixar porque ele tem uma mecânica própria para poder lê-lo. E esses 2, um que está em latim, que você reconhece, porque sua vivência de advogado, você acabou estudando latim para usar termos jurídicos em latim, e reconhecê-los e aplicá-los, e até simplesmente pelo prazer de conhecer uma língua e dominar essa língua, você começa a ler e você descobre que existe, desde o século XIII, uma espécie de culto que foi estabelecido em Deep Hollow chamado Culto dos Antigos, ou o Legado dos Antigos. Esses que é um culto que ele é cheio de sincretismo cultural e religioso, que acaba fundindo tanto culturalmente várias divindades diferentes em um único culto, mas que ele é perene em algumas informações. E para isso eu vou pedir que você faça algumas rolagens de pesquisar para a gente definir o que é que você descobre. Agora mesmo, deixa eu ver. Performance. Em vez de pesquisar, eu posso mandar um latim? Vou ter aparecido Pode. latim. Então você só vai pesquisar esse único tema, esse único livro, que é o que foi o que justamente você ficou, que é aquele livro lá e tal. E Não, nisso eu posso investigar de latim para latim e jogar um no skillet pro outro? pode sim. Pronto, então eu vou mandar o do latim primeiro. 8. E um skillet aqui. 2. Beleza. No livro que você lê, você percebe que esse culto ele tem raízes muito mais profundas, mas que ele foi refundado para um novo panteão no século XIII, após a fundação da igreja de Santa Donatella. Beleza? Essa informação é bem importante, porque ela diz respeito à parada que se passa em Deep Hollow. E você percebe que esse culto, ele nasceu como sendo uma subdivisão, uma espécie de culto ou seita de uma igreja católica, usando o sincretismo religioso para incorporar as divindades locais e dando novos nomes àquelas divindades. Por exemplo, Atlaknasha, a divindade aranha, mãe
foi rebatizada como Santa Donatella. Divindade chamada Cthulhu, cujo nome serviu para batizar um clã, possivelmente que veio através de várias corruptelas linguísticas, a se chamar de Clayton. E isso você já pode absorver até no seu próprio background, que Clayton trata-se de uma corruptela do nome dos líderes daquele culto antepassado. Esse nome foi ganhando poder e força com o tempo, e essa linhagem foi se tornando a linhagem fundadora de Deep Hollow. Esse culto caiu em desgraça após algumas denúncias de eventos muito macabros e estranhos, inclusive eventos macabros e estranhos diretamente relacionados aos livros que você agora tem, como se esse culto tivesse usado de um fervor religioso para suicídios em massa, assassinatos, coisas mais profanas relacionadas a paganismo, abuso sexual, abuso moral, abuso de vários gêneros. E com isso você já começa a perceber que esse culto dos deuses antigos também se dividiu após o século XIII em um culto a outras divindades sobre outra perspectiva, outro viés dessa mesma religião. E isso deu início a uma espécie de disputa dentro desse culto, o que levou ele a uma espécie de decadência e possivelmente depois da prisão de alguns dos seus membros por esses crimes e os outros a disputas internas, esse grupo se dissociou completamente. Nada se ouviu falar desse culto, mas algo era patente e exigido para a concretude do que é que o culto pretendia. E era a ascensão de um sumo sacerdote desse culto. Esse sumo sacerdote tem um nome bem específico em latim, que significava o coletor de ossos. Mas esse coletor de ossos, ele não é um tipo sacerdote comum, Felipe. Ele é tido mais como uma espécie de profeta. O profeta dessa religião, ele tem o dever e a obrigação de escrever o evangelho dessa religião. Mas esse evangelho, ele é escrito em sangue. E nessas passagens, a raça humana não é descrita como raça humana, mas como a raça dos imundos, a raça dos que não foram capazes de ascender. Porque os únicos capazes de ascender é aqueles cuja a linhagem sanguínea iria se dividir entre os que despertariam habilidades arcanas a partir do sangue, os Akan, e aqueles que seriam a linhagem dos sacerdotes, os coletores de ossos. Mas o evangelho dos sacerdotes é constituída por aquele que viria a ser. Aquele que viria a ser, o Clayton profetizado, é poeta. E aí você começa a juntar as peças, poeta, coletor de ossos, o sacerdote de uma religião, culto soterrado nas raízes dessa cidade. E isso começa a se ligar para você, e talvez a sua verdadeira herança seja muito mais nefasta, oculta, profunda e medonha do que você imaginava. Pois existem pessoas que cultuam essas linhagens sanguíneas e desejam reavivar o culto, talvez, a partir disso. Beleza? Beleza. Aí no outro eu consegui tirar alguma coisa ou isso foi dos dois? Nada. É incompreensível para você, porque a área é bem antiga. Lucas, o que é que tu vai fazer durante esses 2 meses? Ai, caramba. Me quebrasse com esse timescape, bora lá. Eu tenho direito a quantas rolagens ou Uma rolagem de uma perícia a depender do que você... Se você justificar bem o suficiente, eu permito até um...
A princípio, eu não estou muito interessado no conhecimento do tomo que está sobre minha posse. O que me fez Mas voltar. eu tomo de todas as verdades. Não, mas eu tenho problemas mais urgentes. O primeiro. Assim, esse tem uma mecânica bem específica. E se você quiser usar, aí você vai poder fazer várias rolagens. Espírito. Não, a princípio não. A primeira coisa que eu quero fazer é tentar encontrar o Charles Winter. E, se possível, tentar convencê-lo a. Não, porque isso ia ser interessante ter personagem de Dio. Ignora o que eu falei. E como o Dio não tá aqui, ia ser ruim. A ideia que eu tenho é começar a coletar informações sobre as principais famílias de Deep Hollow e informações de pessoas importantes, pessoas interessantes que eu possa ter, além de que tentar pegar informações tanto do Cormac quanto do. Como é o nome do outro? Harris. Harris. Perry, né? Paddy. Tanto do Cormac quanto do Paddy. Tentar ver o que eu consigo extrair de informações, já que o homem de armas que eu contratei, o detetive que eu contratei, está com o braço quebrado e eu não poderei ir até Swampshire por causa disso. Seria uma rolagem de quê? Deixa eu ver todas as skills. Tem um monte de skill social, tem performance, tem persuadir. Não, mas é porque tu tem que ter um networking aqui. Tu tem conexões. Tenho a vantagem de conexões. Uma vez por sessão, eu posso meio que pedir um favor a alguém. Pronto. Seria isso. Você usa essa sua vantagem e eu vou pedir rolagem. Persuasão. Aí sim. Eu vou rerolar, Jefferson. Não gastei nenhum Benny na sessão. Calma, não gastei nenhum Benny. Vou rolar de novo, pessoal. 7. Lucas, você passou. Só que o mestre não acredita em persuasão. Ele vai usar um dos bens dele para dizer que você não foi tão persuasivo quanto você poderia com a polícia. Ah, não, nem queria chegar perto da polícia em si, só dos dois. Não, então. Ah, beleza. Eles são a polícia. Tranquilo. Quer rerolar? Usar mais um Benny? Ah, tá. Tu gastasse um BNT pra eu rerolar. Exatamente. Ah, tá. Foi mal, desculpa. Eu vou rerolar. Persuasão. 9. Beleza. Dessa vez eu não vou atrapalhar. Mas Rapidão, eu vou te só dizer pra eu o seguinte. anotar aqui. Eu gastei um Bane, não foi? 2. 2? Beleza. 2. Beleza. Foi Deixa 2? aqui. Não, eu tô doido. Não, um, pô. Aqui, ó. Foi Tirei eu, 4, rerolei. 7, Foi já eu, só pô. mandou rerolar. Foi. Beleza. Isso. Deixa aqui anotado. Pronto. Aí no caso, por alguma razão, você sentiu um ímpeto de tentar coletar informações das pessoas poderosas. Só que nisso, você, tal qual o seu pai, sentado na escuridão do sobrado chamado de Residência Khan, as vozes dele ficam muito profundas na sua mente. E a única coisa que vem e volta como ondas do oceano é: onde está Cat Khan? O que ela está fazendo? Qual é a relação dela com essas pessoas? Essa cidade é cheia de psicopatas, é cheia de malucos. E a sua porta, e alguém bate a sua porta. É aquele par de detetives. Só que o Harris, ele tá completamente embriagado quase sempre que você encontra ele nos dias a seguir, se demonstrando uma pessoa muito incompetente.
Só que a razão disso, à medida que as conversas, você vai recebendo várias visitas assim deles ao longo do tempo, vocês vão estreitando laços de confiança e amizade. Diria até que se você pudesse olhar para as almas dos homens, ambos têm uma queda e uma vontade muito grande de talvez aproximar-se a mais você, mas você, como uma devoradora de homens e pensamentos muito mais profundos e familiares, não se dá o luxo de ser simplesmente levada a outras margens que não as que você comanda. E com isso, você vai ponto a ponto tomando ciência das seguintes situações. A investigação, ela tem caminhado a passos vagarosos, porque o Harris, ele é um alcoólatra em recuperação. Só que, à medida que ele está investigando esses crimes, ele está se sentindo muito impactado. Ele, quase como a sanidade dele, está baixando muito rápido e ele está muito no fio da navalha. Ele voltou a beber, ele talvez esteja usando ópio e talvez esteja usando comprimidos e injetando morfina. Isso tem atrapalhado ainda mais o avanço da investigação, se não fosse o Ted Cormack, que é um detetive de mão cheia. Ele, para além de ser um homem incorruptível, ele é incrivelmente sério, duro, ordeiro e quase paladinesco na visão que ele tem da justiça e do processo legal e da mão firme do Estado e da justiça sobre uma sociedade que beira a barbárie a todo momento. E as conversas que vocês têm levam para esse ponto que muitas pessoas poderiam até admirar ele. Ele conta uma ou duas histórias sobre a guerra. Ele aparenta ser um homem de fibra moral, mas toda a família dele já jaz morta. Ele não possui família, ao contrário do Perry. E com isso você vai criando esses vínculos de amizade ao longo desses meses e você vai tomando muitas informações sobre a investigação em si e sobre os cursos que eles estão tomando, as pessoas que eles investigaram e os nomes que foram aparecendo. E agora vem a atenção aos detalhes. Eles informaram que pediram uma reunião com o Dr. Alvarez e várias vezes eles marcaram e remarcaram, mas as condições de saúde do Dr. Alvarez têm se agravado. O Dr. Alvarez entrou em contato com eles, pedindo informações para eles que quando eles forem a Swampshire, eles procurem a sua sobrinha neta, Nádia Alvarez, que já está desaparecida há 7 anos, mas ele não acredita que ela esteja morta, pois ele recebeu uma série de cartas dela, né? E as cartas foram ficando cada vez mais estranhas. Eles deixam você ler uma dessas cartas. E essa carta, ela revela que ela ser médica, né, recém-formada, ela conseguiu se formar em medicina a despeito da sociedade que queria que ela fosse apenas uma enfermeira. Ela era uma mulher muito altiva, muito à frente do seu tempo, diria até um pouco assim, forte demais. Ela se prontificou a ficar como médica responsável do posto avançado e lá ela desapareceu, entre aspas, se não fosse as cartas que o tio dela diz ter recebido dela. Só que as cartas, à medida que vão avançando, você nota que não só o teor muda, como a letra também. Quase como se outra pessoa passasse a escrever. Outro aspecto é que os policiais tentaram ir em Swampshire, mas não têm conseguido. Porque o único acesso de lá, que era um trem a vapor, tem estado quebrado consistentemente. E a balsa que conduz pela faixa litorânea também. Eles tentaram ir de carro, mas aparentemente alguém construiu uma zona de cercamento com arame farpado ao longo da passagem automotiva. E o carro deles não tem tração
para seguir pela floresta. E dizem que algumas pessoas desapareceram nessa floresta que circunda a área dos pântanos de Swampshire. Jefferson, Sim. teria como chegar via embarcações pequenas, tipo um barco, É provável, mas para isso teria que convencer algum pescador, alguém, para levar a pessoa pela área ali até lá. Beleza. Se der tempo, a senhora Merkel vai procurar, tipo, preços daqueles barquinhos, tá ligado? Que tem um motor. Sei. Mas pode continuar. Desculpa interromper. Depois disso, eles falam que a peça-chave deles para desvendar os casos Akan, coletor de ossos, seria o Hank Snyder. Eles tiveram já a oportunidade de ter algumas entrevistas com o Hank Snyder. E eles tocam para você duas das 3 entrevistas que eles tiveram. O Hank Snyder, ele tá variando assim entre momentos de lucidez e completa loucura. Ele tá quase como se fosse o Rust do True Detective, tá ligado? Tem hora que ele é bem são e tem hora que ele fica divagando, coisas bizarrices e tal. É quase como se a mente dele tivesse alternando entre loucura e sanidade. E eles tocam esses áudios pra você e os áudios do Snyder falam basicamente do suicídio do filho do barqueiro, que esse suicídio do filho do barqueiro foi deixado uma carta de suicídio, a qual o Dr. Henry Clayton teve a oportunidade de ler, com sessão do pai do filho do barqueiro, e o barqueiro é conhecido na cidade, você poderia ter acesso a ele, e que essa carta acabou enlouquecendo o Dr. Clayton, levando ele a cometer uma série de assassinatos. Outro ponto, ele falou sobre a residência mansão, que hoje já está com sua fundação condenada e não é recomendado que ninguém entre lá sobre risco de desabamento. Outro ponto que eles dizem para você que o Hank Snyder conseguiu citar é que no necrotério do Dr. Akan existe algo. E um lugar específico dentro do necrotério, que eles não souberam identificar qual, ele caiu e percebeu que existe alguém lá. E nisso você nota a voz dele ficando errática, gemidos, gritos de dor, os olhos esbugalhando, suando, e ele simplesmente perde a primeira gravação. Na outra gravação, eles falam que eles pretendiam ir para Swampshire até que, no incêndio da residência Akan, Ethan Helmsmith teria conjurado a força dos céus e um anjo teria arrebatado a filha do Dr. Akan. Sabe-se lá para onde. E esse anjo é uma presença medonha e aterradora, na qual ele tem mais uma crise absurda, mas ele diz que para o oeste do pântano ele viu a divindade bater as asas a última vez. Ou seja, Leste, calma, leste. Tô anotando aqui, leste. Oeste do pântano. Oeste. Oeste, né? Ou seja, do pântano. mais uma vez indicando o caminho para Swampshire. Beleza. Hank Snyder está internado no sanatório de Quiet Hills. E é isso que você consegue descobrir. E sobre as famílias poderosas, você descobre que existem exatamente 4 famílias que regem a política, economia, sociedade e a vida das pessoas. São controladas por essa burguesia desse grupo de 4 famílias muito antigas que vem se revezando no poder de Deep Hollow. Essas famílias são a família Helmsmith, a família Jones, a família Bodegard
E a última, eu vou botar aqui agora. E a família Crippleton. Essas 4 famílias, é entre esse conclave deles que eles decidem quem eles vão lançar para prefeito, quem vai abrir um novo negócio, quem vai fechar, quem vai falir, quem vai quebrar, quem vai ser acolhido na benfeitoria da fundação dos 4, que é basicamente uma fundação cujo broche tem esse símbolo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Beleza? Certo. Aqui, ó. Broche. E aí, Lucas, talvez a Eu lembro Rebeca desse reconheça broche, esse broche, porque esse broche é o mesmo que a mãe dela usava na vida. Beleza? Eu reconheço que era o mesmo que a minha E mãe esse usava. broche foi o broche encontrado por Richard Akan na casa elétrica da mansão Clayton. Não sei Isso se aí tu vai lembrava. lembrar. Lembro. Beleza. A Judith toma nota para pesquisar esse símbolo posteriormente. E todos esses itens aqui, ó, que tá pop-up agora, tem informações no diário de Ethan Helm-Smith, que está na casa Helm-Smith, na posse de Judith Helm-Smith. Beleza. Pergunta. Essas informações aqui. O que é que eu obtenho de informações dos meus associados, principalmente o jovem Richard Helmsmith, o senhor Winter e o senhor Hans. O que é que eu ouço deles nesse tempo? Você escuta de que a senhora Helm-Smith está doente, disposta, e tem ficado muito em casa, mas que os filhos dela continuam indo para a escola normalmente, levados pelo motorista contratado chamado Hamish Jones. Esse motorista, você escuta dos seus contatos, dos seus recém-contratados, que ele tem uma vasta lista de crimes e passagens pela polícia, sendo reconhecido alguma espécie de vínculo entre ele e os 4 de Deep Hollow. Quase como se não se fica tão rico só fazendo coisas lícitas. E o braço ilícito dessas famílias é o Hamish Jones. Ele é como se fosse o chefão do crime, ou o cara que controla o crime de Deep Hollow. Tráfico de drogas que passa pelo porto, Hamish Jones está por trás. Crimes de sequestro, crimes de pequenas extorsões, crimes de boicote na cooperativa pesqueira. Ele também está envolvido nas lutas clandestinas noturnas, onde ele não só rege, como ele é um antigo lutador que matou 6 caras em meio às lutas, mas não conseguiram ligar ele diretamente aos homicídios. Mas os detetives disseram que ele matava a socos qualquer um que lutava com ele. Isso era muito, muito, muito notório. E que esse cara ele é muito escorregadio. Esses 4 de Deep Hollow, essas famílias têm coberto as ações dele e tem meio que tentado transformar ele numa mão presente e meio que ele ficando blindado. E constantemente ele tem reuniões com o comissário. Beleza. Obviamente para enviar um pacote richonchudo de valores. O Richard mandou cartas, telegramas, nada? Não. Dr. Hans está vivo? Dr.
Dr. Hans está vivo, ele tá no pulmão de ferro, ele tá se recuperando aos poucos, mas os sinais vitais dele estão estáveis. Só que, aparentemente, ele pegou uma espécie de infecção no hospital, porque o hospital estava com algum tipo de problema sanitário, por alguma razão que desconhecem, mas nada de muito anormal foi reportado no hospital durante a estadia do Dr. Hans. Aí, inclusive, houveram muitas contratações no hospital recentemente. Contratações? Sim, pessoas, Sim, novos sim, trabalhadores, sim, sim. novas enfermeiras. O boneco de Felipe passou a faca em geral quando tava descontrolado. Eu Mas não sabia você, disso, não. mas você não viu nada nos jornais sobre isso. Não, Só então. uma só manchete sobre The Nude Man. espancou uma senhora e seu marido. Não. Empacou não, né? Mas não deu tempo. Várias matérias, tipo, The Nude Man atacou, The Nude Man onde está, The Nude Man, até onde vai parar as ações dele, nas costas do Nude Man. Aí de onde vem o The Nude Man? Ele tem alguma ligação com os crocodilos? Interrogação. Alguns The Nude Man nas corridas de carro já. Eu tenho algumas perguntas, mas eu já monopolizei o tempo demais. Passei para o Israel Pode ou fazer para o uma. Felipe. Cara, aparece alguma notícia, alguma nota, qualquer coisa que seja sobre alguém que bata com a descrição daquela mulher de olhos oblíquos e dissimulados que utilizavam vestes que lembravam o povo cigano, que lembra o povo cigano? Faça uma rolagem. De quê? Pesquisar. Caramba, faltou essa perícia na minha ficha. Que merda. É um Skillet, pode ser? Pode. Com vantagem de 2. Beleza, eu vou comprar depois quando tiver outro. Ao menos não foi falha crítica. Beleza. Você vê nos obituários muitas pessoas com essa descrição de idades entre 20 e 30 que têm desaparecido nas redondezas. E é isso. Beleza. E com isso a gente encerra a sessão de hoje. Espero vocês no próximo capítulo de Loucura, Medo, Morte e Terror de Achtung Cthulhu. Aqui, o RPG de